Um murro no peito, Ângela Porto. Agora eu conheço esse grande susto de estar viva, tendo como único amparo exatamente o desamparo de estar viva. De estar viva, senti, terei de fazer o meu motivo e tema. De todas as crônicas, Clarice Lispector. Por que isso parece tão pouco, estar viva? Não falo de simplesmente sobreviver. Isso já o fazem muitos, sem esforço ou quem sabe com algum, que se levantam e cumprem o compromisso de se arrastarem dia afora por um trabalho, uma tarefa, um encontro, um amor enjoado e exigente, um cuidado automático com a casa, a aparência e outros tantos motivos estranhos ou conhecidos, mas motivos. O exercício insidioso de viver tem muitas facetas e toma muitas formas invisíveis de se desenrolar, enquanto o tempo passa. Alguém me fez uma pergunta corriqueira. Não se pensa ao se falar, não se pensa ao se ouvir. Escreveu mais um conto? Estranha para mim foi a minha resposta. Desovar o tédio é preciso. E essa expressão ficou me martelando. Desova-se o tédio? O tédio é algo que se propague, se transmita ou dê ovos? Quem desova sou eu, ou o que em mim chamei de tédio. Alguma coisa de que estou prenhe, que urge esvaziar. Tédio não é vazio, é sensação de estar cheio, entupido, grávido de inquietações ou de, ao contrário, grávido de nada perguntar. Havia alguém um dia que eu distraidamente, mas lá ouvia, sem pensar em nada, nem em ninguém, talvez olhando sem ver os objetos da sala, as plantas. Será que eu as reguei essa semana? Aquela mesa de vidro tem pó, que quadro interessante de alguém que comprei numa viagem. Estive essa semana com meus pais, continuava o alguém. E eu ouvindo, era uma festa no interior, e eu ouvindo, vou ter que conferir a terra daquele coqueirinho, se estiver úmida é porque eu reguei, senão vou ter de deitar uma água. E então, uma combinação de sons conhecida, uma palavra, eu a ouço claramente, perfura, invade meus ouvidos e esmurra meu peito, abafando qualquer sopro de ar que pudesse me fazer respirar. O coração fibrila, pula loucamente e a angústia toma conta, resvalando até a garganta. E impedindo a possibilidade de qualquer som que pudesse eu emitir em meu socorro. Que sons se combinavam de modo tão familiar para mim, mas tão estranho naquela hora, naquele lugar, vindo de quem vinha, alguém também familiar e estranho para mim? Intimidade radical essa palavra tocava que me deixava completamente irrazoável, desmontada na minha pouca ordem do momento, mas propunha uma ordem absoluta que dizia quem eu era desde sempre. Ouvi subitamente, alto e bom som, o nome da minha cidade natal. Cada sílaba. E eu não estava preparada, nem em posição de defesa. Que palavra era essa? Que reação era essa? Que sensação de vida e morte tão iminente era essa? E por que o nome de minha cidade teria provocado tal comoção? Onde tal nome teria tocado com tanta eficiência? Susto, invasão, fui descoberta, sem defesa e sem amparo, minha mais profunda possibilidade de identificação posta às claras. Registro civil é o que designa o assentamento dos fatos da vida de um indivíduo, tais como seu nascimento, casamento, divórcio ou morte. Essa era a palavra, o nome de minha cidade natal que constava no meu registro civil. Naturalidade.
minha naturalidade definida por esse nome, natural de. Que palavra era essa? Que reação era essa? Que sensação de vida e morte tão iminente era essa? E por que o nome de minha cidade teria provocado tal comoção? Onde tal nome teria tocado com tal eficiência? Então, pouco a pouco, enquanto recuperava o fôlego e uma respiração mais viável, comecei a me dar conta. Nenhum dos 7 filhos carregava essa naturalidade senão eu. Marca indelével do princípio penoso, mas aventureiro de meus jovens pais e sua jornada familiar. Minha origem destacada do todo, única, particular, se por um lado às vezes me constrangia, era eu a roceira, a interiorana, mesmo que saída de lá aos 2 anos e pouco, por outro me garantia a diferença radical dos outros. Tinha a ilusão secreta de que eu era eu. Até aquele dia, talvez, ou vez por outra, tinha a falsa certeza de estar tudo sob minha batuta, maestra de Araque. Em algum lugar, achava eu que eu era eu e estava segura. Lugar resguardado de intervenções ou questionamento. Até que haja um susto, ou uma pergunta, ou uma palavra inopinadamente solta ao acaso por alguém que também não sabe de nada. Registro de naturalidade, nascimento, casamento, divórcio e morte. Em todos os fatos da vida isso há de constar. Consta que sou natural de. Para se dizer nascido, para se dizer casado, para se dizer divorciado e para se dizer morto, pelo menos oficialmente. Mas há um lugar tocado pelo registro, mais além dele, lugar do inominável. Assim foi, murro no peito, ser perfurado por um ponto de origem, de desarvoramento, o indefensável nascedouro da minha história particular, tão particular, por uma ingênua palavra, qual seja o nome da minha cidade natal. Ponto de vida e morte para sempre. Descobri que estava viva, pelo susto, pela angústia, pelo trabalho, pelo tédio, até aquele momento intocado e quebrado por uma palavra. Tédio desovado nesse escrito, em pequenas migalhas de pão, saboreado com curiosidade, pouco a pouco.